Fala futeboleiros, tudo bem? Começando hoje mais uma live, num horário um pouco diferente, né? A gente sempre tem feito um pouco mais tarde, mas hoje porque um convidado muito especial, um bate-papo muito legal que a gente vai ter hoje aqui no nosso Instagram. A gente vai falar sobre a evolução da preparação física, coordenação de performance. Nosso convidado Felipe Rabelo, que é coordenador de performance do Atlético Paranaense. E a gente vai ter um papo muito legal, prometo para vocês, vai ser muito legal, muito enriquecedor. Já agradecer todo mundo que está entrando, para compartilhar com seus amigos. Curte aqui, tá vendo aquele coraçãozinho aqui do lado? Pressiona ele bem forte para explodir aqueles corações que aumenta ainda mais o nosso alcance para nossa live, para todo mundo ficar bem informado sobre a live, que nós estamos ao vivo e que ela já está acontecendo. Por isso, eu vou já fazer a conexão aqui com o nosso convidado, vou chamar ele aqui, e aí a gente vai bater esse papo hoje aqui no nosso Instagram. Vamos lá, vamos conectando. Isso aí, pessoal, vão curtindo aí, vão espalhando. Um abraço aí ao professor Rogerinho, tá ligado aí com a gente e já tá ligado aqui, ó. Atlético Paranaense. Tudo bem, Felipe? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, aceitar esse convite, tudo tranquilo? Maravilha, cara. Obrigado pelo convite. Boa tarde para a galera que está acompanhando. Vai ser um prazer bater papo sobre preparação física aqui com vocês. O prazer é todo nosso. O pessoal vai entrando, pode deixar suas perguntas também, já é para participar. Mas, ô Felipe, como a gente tinha até conversado, acho que é legal para a gente introduzir bem o assunto, para quem não conhece muito, para quem está querendo entender um pouco mais. Você trabalha hoje como coordenador de performance no CAP, então, para a gente começar, como é que foi a sua formação, para a gente entender um pouco mais sobre o seu trabalho, e aí a gente vai discorrendo aí sobre esse assunto. Como é que foi sua formação para chegar hoje como coordenador de performance aí no Furacão? Não, maravilha. Eu comecei fazendo faculdade lá em Londrina, né? Me formei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou formado em Ciências do Esporte, não sou nem formado em Educação Física. É um curso que tem em algumas universidades só, acho que até na UEL já acabou, mas tem na USP, hoje é chamado de Bacharel em Esporte. E, bom, é um curso que é voltado extremamente para o esporte, era o que eu queria fazer. Então, me formei lá, depois eu fui fazer pós-graduação em São Paulo, fiz treinamento esportivo, especialização na Unifesp. Depois eu fiz mestrado em Londrina, de novo, na UEL. Eu fiz mestrado em Fisiologia do Exercício. Nesse meio tempo, fui tentando minha vida em São Paulo, naquela primeira passagem, que eu morei lá 2 vezes. Já trabalhei com corrida, com futsal, com tênis, com academia, personal trainer, já participei de grupos de pesquisa, já trabalhei um pouco nessa parte acadêmica também, dando aulas. E engatei no futebol em 2015, eu saí do futsal e vim trabalhar aqui em Curitiba, no Atlético Paranaense, como fisiologista. E aí passei 4 anos como me tornei coordenador da... Então faz 1 ano que eu atuo como coordenador dessa área que envolve fisiologia e preparação física, que lá no clube a gente chama de preparação atlética. Legal. Então, para a gente entender já esse contexto. E aí, você falou até ter começado na fisiologia no clube, chegando hoje nessa parte da coordenação de performance. De maneira geral, para depois a gente entrando nesses pontos, o que faz o coordenador de performance no clube? Quais áreas ele acaba trabalhando? Como é que ele faz esse seu trabalho? Como é que é o coordenador de performance dentro de um clube? Legal. Ela é uma função que ela é relativamente nova, porque existem outras denominações de outras épocas, ou coordenadores que tomavam conta de algo muito maior, né, de várias áreas, um conjunto de funções. Uhum. Mas, na verdade, dentro do que eu faço lá, como eu falei anteriormente, é uma coordenação da área da fisiologia e da preparação atlética, e basicamente é gestão da tua equipe, né, a gestão dos profissionais que atuam na preparação, e também a gestão dos processos. Então, a gestão de pessoas, a metodologia e a gestão dos processos internos. Isso envolve desde capacitação, auxílio da capacitação dos profissionais, a determinação da nossa metodologia do clube, né, e a construção e também o desenvolvimento dos processos dentro do clube, que envolve desde pré-treino, o treino, pós-treino, e também a ligação com as outras áreas. Isso é uma das coisas mais importantes hoje que eu vejo, que é a ligação com as áreas que trabalham de maneira concomitante, que é a fisioterapia,
a parte técnico-tática, psicologia, nutrição, médico e por aí vai. E isso é muito importante, eu acho que aí a gente já caminha para esse lado da conversa, que é essa ligação, né? Essa conversa entre fisiologia, nutrição, como você citou agora, hoje parece que tem se tornado ainda mais crucial funcionar 100%. Como é que você vê cada vez mais essa integração que se tem dessas áreas, hein, Felipe? Desculpa, eu não peguei o finalzinho da pergunta. Como é que você vê essa ligação que está cada vez maior dessas áreas para ter esse trabalho totalmente coeso, assim, para ter um trabalho cada vez mais interligado? Eu vejo como algo que não tem mais volta, né? Se falava muito, se a gente voltar um pouquinho na história, se falava muito em disciplinaridade, depois interdisciplinaridade, depois multi. Hoje nós estamos falando de transdisciplinaridade, né? Em que as áreas elas se conversam e elas também interagem, sem nenhum tipo de milindre, sem nenhum tipo de ciúme ou ego bobo, em que as áreas podem realmente conversar no mesmo nível e uma ajudando a outra. Eu não vejo hoje mais nenhum clube sem esse tipo de ligação, porque o resultado final de sucesso do jogador e da equipe, ela depende muito dessa conversa, dessa comunicação entre as áreas. Então, para você ter uma ideia, a preparação física, a preparação atlética, ela hoje é responsável por essa parte de condicionar, fortalecer, prevenir, corrigir, monitorar o atleta. A fisioterapia, ela saiu do momento e já tem um tempo isso, mas ela já saiu do momento de tratativa para preventiva. E a prevenção, ela também está junto com a preparação física, com a preparação atlética. Então, só nesse tipo de ideia, a gente já precisa conectar essas duas áreas. A parte médica, a mesma coisa, porque a parte médica, num primeiro momento, quando o atleta chega, ou pós-jogo, ele chega para treinar, ou um pós-jogo, a gente precisa das informações da medicina para a gente entender se esse atleta vai treinar, se ele vai tratar, se ele tem alguma condição que precisa de cuidado, se ele vai subir para o treino ou não. E essa comunicação ela tem que ser assim, imediata, a todo momento. E muitas vezes, para que ela fique mais rápida, aí tem a tecnologia para nos ajudar. Não necessariamente precisa ser pessoal, né, esse contato, mas celular, e-mail, ligar, enfim, tem as facilidades que hoje o mundo da tecnologia nos permite. É verdade, e isso tem ajudado cada vez mais, né, Felipe? A tecnologia só está aí para ajudar, ela chega com tudo que é possível para melhorar esse trabalho. E nesse ponto, assim, eu acho que, imagino, no futebol também há essa constante evolução, a chegada de novas tecnologias. Não seria diferente nessa preparação atlética, né, preparação física, e imagino que não seria tão diferente. Então, ela está num nível cada vez maior, né? A gente fala de anos atrás, da evolução, eu imagino, ela está cada vez mais evoluída, cada vez mais, não profissional, porque ela já está profissional há muito tempo, mas cada vez maior esse nível de necessidade dela, né? Eu acho que se a gente voltar um pouquinho na história da preparação, a preparação física ela vem muito da influência do militarismo e também do atletismo. Se a gente buscar lá na história do futebol, foi realmente começar a aparecer a figura do preparador físico ali na Copa de 70, um pouquinho para frente, que até então era uma comissão técnica mais enxuta, o treinador era responsável por muitas coisas, e tinha uma coisa muito inespecífica de treinamento baseado no militar, que até um tempo atrás, né, quer dizer, várias décadas atrás, era a pessoa mais bem condicionada, era do militar, né, era do exército, era da marinha. E aí, a parte esportiva tentou trazer o que eles faziam para tentar também condicionar os nossos atletas, mesmo que de maneira inespecífica. Com o passar do tempo, começou a surgir a preparação física, começou a surgir a ciência entrando dentro do esporte, e eu acho que essa evolução dos métodos, da própria tecnologia, ela veio para realmente transformar e, ao mesmo tempo, facilitar e desafiar o profissional. Porque tem muita coisa aparecendo, sabe? Tem muitos métodos, tem muitos equipamentos, tem muitas ideias, e às vezes a gente pode até ficar meio perdido. Por isso que a gente precisa ter um norte, precisa ter um caminho, escolher o que a gente acredita, principalmente fundamentado pela ciência. Hoje em dia, se você for conversar com preparadores do Brasil ou fora do país, todo mundo fala na ciência, todo mundo fala em estudos, todo mundo fala na experiência prática, mas sempre quer olhar o que a ciência tem nos mostrado, que é a função da pesquisa. Ela vai testar e nos mostrar o que pode ser de solução para nós. E nós, da prática, vamos pegar o que serve para a nossa realidade
o que faz sentido, o que está dentro das nossas ideias e botar em prática. Muitas vezes pode funcionar no clube X, mas pode não funcionar no clube Y. Mas evoluiu demais. E o mais legal de tudo é a gente estar extremamente atualizado e ter o senso crítico para poder olhar o que estão nos apresentando, ver se serve ou não para nós, principalmente ver se serve na nossa realidade e botar em prática. Se você conversar com outros preparadores, você vai ver que existe uma opinião muito diversificada em relação a isso. Em relação ao que eu faço, o que eu acredito e qual equipamento eu vou comprar para utilizar. E muitas vezes não cabe na realidade do clube e às vezes a gente quer insistir para dizer que nós estamos atualizados, nós estamos na vanguarda da coisa. Mas muitas vezes é um dinheiro gasto de maneira errada, poderia gastar com outra coisa, né, investir em outra coisa, e a gente fica nessa tentativa de correr atrás do rabo e, na verdade, a gente esquece muito dos conceitos e dos princípios do treinamento esportivo. E isso é legal, acho que a parte mais importante quando a gente fala de contexto, bem como você falou, pode funcionar aí no Atlético, pode não funcionar aqui embaixo, aqui no Rio Grande do Sul, não pode funcionar no Inter ou no Grêmio, enfim, alguns outros clubes. E tem uma curiosidade minha, que eu acho que isso é um grande debate que acontece muito quando a gente fala, lá fora a gente tem mais intensidade nos treinos, mais coisas nesse sentido. E a minha dúvida é nesse contexto, quando a gente fala da evolução e da ciência, a gente está falando do Brasil, que é um país totalmente continental. É gigante. O Atlético, se tem que jogar contra alguém no Ceará, tem que fazer uma viagem de 3.000 quilômetros, enfim, e isso imagino que mude muito. Como é que é estar inserido nesse contexto e, por exemplo, quando vocês observam alguma coisa que vem de fora, tem que se analisar muito que, bom, eles viajam bem menos, eles têm mais tempo, assim, às vezes, para trabalhar. Como é que é para conseguir inserir coisas que já acontecem lá fora, que evoluem, mas dentro do nosso contexto de um país gigante e continental? Essa é uma ótima pergunta, porque ela passa muito pelo que a imprensa costuma falar, ou mesmo os torcedores dentro das mídias sociais, tratando do que é o futebol brasileiro e o que é o futebol no exterior, no sentido de qualidade, de entendimento, de intensidade. Sim. Mas a gente precisa levantar algumas questões para poder explicar isso. E mesmo assim, talvez a gente não chegue numa conclusão. Mas tem dois pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é a questão cultural, que ela vai desde o comportamento do atleta, a mentalidade, a seriedade, o profissionalismo, na grande parte lá fora, e também a questão do calendário e a grande dificuldade que é você jogar os campeonatos, os calendários, jogos. Você precisa estar no alto nível, no nível ótimo, não no nível máximo, mas tentar manter essa performance ao longo de vários jogos ao longo do ano. Você tocou num ponto que é importante, que é o tamanho do nosso país e o quanto a gente viaja para poder jogar quando a competição é nacional e o quanto isso desgasta, e o quanto isso a gente deixa de treinar e pensa em recuperar, e pensa em jogar, e pensa em recuperar, e pensa em jogar. Eu vejo muito como uma mentalidade do jogador europeu, ou mesmo americano, ou o que for, de levar a sério uma coisa que precisa ser do começo, meio e fim. Ele precisa ser do minuto 1 ao minuto 90. Ele precisa ser do minuto 1 de treino ao minuto 150 de treino. Que é uma coisa que a gente tem que instigar muito nos nossos atletas aqui. Mas isso tem na minha opinião, tem toda uma explicação histórica cultural. Mas tem essa questão do quanto nós jogamos aqui no país, o quanto é difícil de você entrar num objetivo de treino de aquisição, ou seja, de melhora. Muitas vezes a gente treina para manter, muitas vezes a gente treina para não deixar de treinar. E tem muita coisa que a gente precisa pensar que não é somente físico, né? O esporte coletivo como um todo, ele tem que ser contextualizado. E muitas vezes o que a gente vai treinar precisa estar contextualizado no comportamento que o treinador quer gerar, na coletividade que precisa ser criada dentro da equipe. E muitas vezes os treinos que a gente consegue fazer, nessa loucura de jogar final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, são os ajustes. E aí o desafio da preparação atlética é conseguir fazer com que esses caras recebam estímulos para que eles consigam, no momento oportuno, adquirir condicionamento, mas muitas vezes se recuperar para poder jogar. Então, esses dois pontos. Eu acho que é uma questão de viagem, é uma questão de desafio de recuperar e treinar, mas também essa questão de intensidade de jogos, ela é muito afetada pela parte cultural, pela parte da mentalidade do jogador estrangeiro, mas não tem como a gente manter uma alta intensidade, 100% de prontidão, 100% de performance, jogando do jeito que a gente joga. O cara não consegue recuperar, e às vezes a gente esquece que não é somente físico, é uma questão cognitiva, mental, emocional,
e que isso afeta demais as ações dentro de campo. Então, é um conjunto desses dois fatores como os principais. Tem outras coisas nas entrelinhas, mas eu destacaria esses dois. Sim, e é legal porque e é bem importante mesmo saber que tem também as questões mentais, questões psicológicas, assim, que acaba afetando em 70, 75, já imagina, 80 jogos no ano, o cara tem que estar no auge físico. E nesse trabalho, assim, você, não sei se esse é o ponto em si, mas, por exemplo, quando a gente fala de futebol brasileiro, manter o nível é um grande desafio, já é um grande desafio conseguir manter um nível físico, ou se trabalhar para ter picos de momentos que você vai estar excelente fisicamente, em alguns momentos vai baixar para voltar de novo aqueles picos. Como é que funciona isso? O maior desafio aqui no Brasil hoje seria isso, de manter, ou é de ter picos de ótimo, de excelente, de preparação física? Como é que você vê esse ponto, Felipe? O maior desafio é você manter ou desenvolver essa questão coletiva da tua equipe, porque com essa quantidade de jogos, muitas vezes você não consegue repetir o time, né? E se você repetir o time vários jogos, se os mesmos jogadores jogarem sempre, existe um limite físico, existe um limite emocional, mental, fisiológico, para suportar tanta sobrecarga assim. E aí você coloca no meio as viagens, e se não tem voo fretado, são horas no hotel, no aeroporto e por aí vai, né? Quem acha que isso não afeta significativamente a condição do cara. Sim. Mas o grande desafio é você conseguir individualizar essa estimulação, né, essa carga de trabalho para os atletas, porque se você pegar a rotina de uma equipe profissional, existem normalmente 3 grupos, né? O grupo titular, o grupo reservas e o grupo não convocados ou não relacionados, que não foi para viagem ou não foi para o jogo em casa. Só essa diferenciação de subgrupos, você já vai ter uma rotina semanal diferente de treinos, de resposta e de estado de treinamento. Então, imagina você ter que colocar os caras mais ou menos no mesmo nível de condicionamento de jogo, né? Nem somente condicionamento físico, para quando for solicitado, que a gente sabe que não vai aguentar os mesmos 11 jogadores o ano inteiro, e conseguir desenvolver os comportamentos coletivos individuais dentro do jogo. Esse, para mim, é um dos grandes desafios. Você pega uma semana de treino, você vai ver que a condição, a recuperação de um cara que ficou no banco no jogo no final de semana é diferente do cara que jogou como titular na quarta passada e no domingo. Então você tem uma heterogeneidade muito grande de perfis de atletas e de condicionamento. Então, realmente, cara, é um desafio você conseguir fazer isso. Agora, você tocou num ponto que, para os mais desavisados, ou para quem tenta trazer muito da informação de esportes individuais, acaba se perdendo um pouco. Os picos de performance, eles não cabem no tipo de calendário de temporada de competições de esportes coletivos, em que você precisa de um estado ótimo de condicionamento, de jogo, mais uma vez, de jogo atlético, por muito tempo. A tentativa de fazer picos de performance, você corre um risco dele entrar naquelas fases de transição, porque a partir de um pico sempre tem uma queda. E às vezes essa queda, o que vem pela frente, é mais um jogo de quarta-feira, é um torneio importante, enfim, não cabe muito bem esse tipo de planejamento e periodização, principalmente porque pensando em futebol e considerando a temporada e calendário, você não faz periodizações e planejamentos em longo prazo, você não faz os famosos macro, não te dá tempo, você faz muito planejamento semana a semana, muita coisa acontece a partir dali. Então, picos de performance não parecem ser adequados para esporte coletivo, não. Sim, e isso é importante também quando a gente acaba lendo muitas coisas, tentando colocar aquilo que a gente falou de contextos, né? Eu acho que isso é legal de entender mesmo de contextos diferentes, Felipe. E aí, nesse ponto, voltando, João, a gente volta algumas décadas, a gente era acostumado a ver, por exemplo, treinos físicos. Vamos pegar o grupo inteiro, vocês vão correr 7 quilômetros. Vamos lá, dar a volta no campo, dar aquela volta. E hoje a tecnologia, imagino, como é que é para fazer esse treino individual, porque realmente, aí tem o grupo que você falou, o grupo dos titulares, o grupo dos reservas mais utilizados, o grupo dos reservas, o grupo dos não utilizados, dos que não estão relacionados. Quanto a tecnologia pode ajudar para fazer esse treino individualizado e não ter, porque às vezes o treino coletivo, o meio-campista precisa de tal coisa, o atacante precisa de outra, o defensor precisa de outra. Como é que é para fazer esse trabalho individualizado também, para unir junto com o treinador, dentro da metodologia dele, e não deixar o coletivo que às vezes pode não potencializar essa parte física dos atletas? Legal. Se a gente voltar um pouquinho, é importante contar essa história também desse tipo de treinamento, que é esse treinamento físico a seco, isolado, que os amigos brincam, né? E pensava-se que
treinar isoladamente, fisicamente, condicionamento, separado da bola, dando esse muro, né, de sustentação ao longo da temporada, era o suficiente para quando colocasse ele no campo com bola, ele estaria extremamente condicionado. Mas a gente sabe que existe o princípio da especificidade, que é você treinar dentro do contexto que você precisa. Então, sair um pouco dessa época do treinamento isolado, de treinamento global, vamos dizer assim, para a equipe inteira. Existe ainda o treinamento físico isolado para algumas situações específicas, não é que acabou. Mas pensando em treinar futebol com pouco tempo que se tem para desenvolver algumas características, principalmente de jogo de futebol, é necessário já estar contextualizado. Então, depois que saiu essa parte física separada, que antigamente na pré-temporada o preparador físico trabalhava sozinho e depois de 1, 2 semanas entregava os atletas condicionados para o treinador trabalhar com bola e botar as suas ideias. Aí a gente sabe que já não é assim que funciona. E depois veio o treinamento de circuito, tentando colocar a preparação física junto com a parte técnica. Então eu fazia, por exemplo, alguns movimentos no cone, depois eu ia para passe, depois eu fazia mais alguns movimentos de salto, depois eu ia fazer um trabalho de sprint, enfim. E depois nós passamos ainda para o treinamento integrado, né? Sai do circuito integrado, que é tentar colocar ações físicas e depois você sai para algo um pouco contextualizado, como 3 contra 3, 2 contra 2. Então o cara salta, salta, salta e corre para um 3 contra 3, 4 contra 4. O cara agacha com barra nas costas e depois vai para uma parte de futebol. O que também não é tão específico assim como se imaginava. Hoje é esse pensamento maior, esse pensamento sistêmico. Eu tenho que treinar o jogo pelo jogo. E é claro que você pode reduzir ele, mas não colocando, não empobrecendo, mas você reduz, você não precisa fazer sempre o 11 contra 11. Só que hoje, o grande lance, e eu não consigo ver o futebol ou o esporte coletivo sem monitoramento. Como a gente começou a evoluir muito em metodologia, hoje treinar futebol pelo futebol, com as várias escolhas e ideias do treinador, e isso discutido de maneira coletiva, ela precisa ser treinada e ser monitorada. Então, hoje a tecnologia veio para isso. Ela veio para monitorar. E aí tem GPS, tem frequencímetro, PSE, tem um monte de coisa hoje no mercado que você vai conseguir monitorar por posição, como você mesmo falou. Tem necessidades individuais do meia, do goleiro, do zagueiro, do lateral. E aí essa é a avaliação diária. Essa é a informação que todo dia ela sai lá da fisiologia, lá da preparação, e é transmitida da maneira mais clara possível para o treinador e comissão técnica, e numa reunião discutir quem fez mais, quem fez menos, se a posição realmente foi de acordo com o que o treinador esperava de comportamento, se a carga está de acordo com a posição, se a carga está de acordo com o que o cara costuma apresentar, se a carga está de acordo com o dia da semana, se está próximo ou longe do jogo. Então, toda essa discussão bem detalhada e mais complexa, ela deve acontecer. Então, sem monitoramento, realmente eu não consigo ver o futebol de alto rendimento. E aí, você tocou num ponto muito legal, que é o desafio de colocar essas informações junto com o contexto e o conteúdo do treinador. Hoje não dá para a gente criar planejamentos separados. Eu tenho um planejamento, uma periodização física, e aí tem uma periodização da parte técnico-tática. Tudo isso tem que estar muito casado. E aí a importância de ter uma comunicação, né? Ter uma relação de confiança entre comissão técnica, treinador que é o líder, ele tem que saber gerenciar, ele tem que saber dar toda a responsabilidade para cada um dos seus profissionais que tem expertise naquelas áreas, preparador de goleiro, fisioterapeuta, o preparador atlético, para poder debater e dentro do planejamento do treino, casar as informações e objetivos físicos com os objetivos do futebol técnico-tático, que, na minha opinião, é o carro-chefe. Em nenhum momento a preparação física tem que estar acima do futebol. Agora, a gente tem que conseguir construir. Uma coisa que eu falo muito, dentro dessa comunicação e desse desenvolvimento do planejamento com a comissão técnica, cada profissional ali que não é o treinador precisa entender e respeitar a hierarquia, mas entender a sua posição, que é muito importante. E eu costumo falar que não é que seja figurante, é coadjuvante. Sabe o figurante que fica na novela passando lá atrás, ninguém sabe quem que é? É o coadjuvante que atua junto com o protagonista, que tem a sua importância, mas entendendo a tua posição dentro da comissão técnica, contribui sem querer atropelar ninguém, porque a gente sabe que o líder é o treinador e tem o carro-chefe, que é o conteúdo de futebol. Bom, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está conectando aqui. O Giovanni Dalla Valle, nosso parceiro também, já participou de lives com a gente, trabalhava no Furacão até há pouco tempo.
o César Andrade, o Wagner Lorenzo, enfim, o pessoal que tá mandando recados, o Leandro Del, o Lucas Bellon Personal, o Josemar 1984, o pessoal que tá todo mundo, o Diego Britos aqui, Juliás Colaro, sempre dando aula, professor. E nesse ponto, até o Bruno Abchecker, ele mandou aqui pra gente, mandou uma pergunta, acho que é legal, já que a gente falou tanto dessa ligação do coordenador da performance e estar sempre ligado e conectado com o que o treinador quer, e isso é fundamental. A pergunta dele até acho que vai ao encontro disso, que é se a preparação, por exemplo, como a gente acabou de falar, não tem como fazer um planejamento a tão longo prazo, se ela muda, por exemplo, abruptamente, muda completamente, por exemplo, conforme adversários ou conforme semanas. Esse planejamento pode ser um pouquinho maior ou às vezes acontece de repente, essa semana a gente vai ter que viajar, então vou ter que fazer uma muito diferente. Como é que funciona esse pensamento assim, professor? É um pensamento de adaptação. A realidade e o cenário nos faz ter que modificar sempre que necessário no sentido de adaptar. Então, pegar essa semana que ele fala de viagem e tudo mais, muitas vezes, e é muito comum, quem é preparador que está acompanhando sabe a dificuldade de fazer os treinamentos de força, né, a parte de força funcional que a gente chama, ou a parte da academia. Quando você tem vários jogos em sequência, você precisa sempre ajustar isso. Os trabalhos complementares ou as necessidades individuais, mesmo para aquele cara que é titular e joga aí constantemente, o quanto esse planejamento ele tem que ser feito de maneira sempre adaptativa, no sentido de se adaptar ao cenário. Essa é uma grande dificuldade. Agora, a preparação ela tem que acompanhar principalmente o que o clube tem e o treinador tem como ideia. E aí a gente vai falar do modelo de jogo. A maneira com que o clube e o treinador quer que a equipe jogue, o preparador tem que ter esse conhecimento de futebol. Hoje não dá para ser preparador físico, atlético, sem entender de futebol, só entender da parte física, não tem condição de ser dessa maneira mais, sim, porque ele precisa adaptar a metodologia, o seu trabalho, ou a metodologia do clube, da performance, para o futebol. Então, dependendo da maneira com que se joga, você precisa realmente adaptar essa questão da preparação à maneira de jogar. E com isso, você vai criar objetivos para poder chegar por posição, para a equipe, ou pensando mesmo em coisas complementares. Uhum. Eu acho, na minha opinião, que se tiver essa ideia da preparação como uma área complementar, uma área adjacente, o preparador ele consegue ter sucesso dentro do futebol. Porque, mais uma vez, não tem como ele ser mais do que a condição do futebol. A gente sempre tem que entender a liderança do treinador, se posicionar sempre quando necessário, mas não dá para haver uma preparação pensando no alto rendimento somente numa questão física. Eu vou entrar agora na fase de força explosiva, eu vou começar a fazer tiros de tantos metros. Não, professor, não adianta. Eu vou fazer assim porque eu tenho metas dentro da preparação física. Não dá. Tem que ser de uma maneira adaptativa às ideias do jogo, que envolve muito a filosofia do clube e do modelo de jogo. Isso, para mim, faz toda a diferença. E acho que entra nessa ideia, Felipe, que é não ficar preso, como você bem falou, numa ideia só de preparação, né? Imagino que o estudo ele tem que ser constante para entender X e N variáveis, milhões de variáveis. E nesse trabalho que você fala de saber um pouco mais dentro do campo, como é que você faz, por exemplo, você faz cursos nesse sentido para entender um pouco mais essa parte? Como é que você faz para ter esse estudo ainda mais dentro desse contexto todo? Desculpa, eu não peguei o finalzinho, cortou. Não, esse final, por exemplo, assim, essa parte de entender um pouco mais do jogo em si, não só da parte física, como é que você faz, assim, querendo ou não, fazendo outros cursos, não de treinador em si, mas de trabalhos técnicos, táticos, como é que você faz para ainda agregar ainda mais ao seu trabalho? Eu particularmente procuro sempre me atualizar e não necessariamente só estudando em cursos, né, mas conversando principalmente com as pessoas mais experientes, conversando com os colegas de outros clubes. Costumo conversar muito pelo WhatsApp, perguntando o que eles acham sobre determinado assunto, o que eles costumam fazer. Mas, assim, dentro da performance, dentro da preparação, eu vejo dois caminhos, né? A gente precisa entender ter esse conhecimento da preparação, da metodologia, da fisiologia, e pensando em futebol, precisa ter o conhecimento dessa parte tática, técnica e de comportamento que é muito bem desenvolvida pela parte dos treinadores, auxiliares, analistas e tudo mais. Mais uma vez,
somente você entender da parte física, hoje você está atrasado, pensando no qual que é a exigência e a demanda hoje do mercado de trabalho e dentro da área do futebol. Porque muitas vezes, dentro de uma reunião de comissão técnica, o debate ele vai para o lado do futebol, porque é futebol. E muitas vezes a gente precisa explicar números, explicar comportamentos físicos e precisa entender do futebol para debater ali no mesmo nível com o treinador, preparador de goleiro e auxiliar. Muitos comportamentos de treino e de jogo podem ser explicados pela parte física ou não. E quando for explicado pela parte física, fisiológica, você tem que ter o conhecimento de traduzir isso. Então, realmente, cursos, mas principalmente debater com as pessoas que têm muita experiência, porque a parte teórica você consegue pegar os conceitos e aplicar. Mas muitas vezes, como eu falei lá no início da nossa live, às vezes os conceitos, aquilo que a gente escolheu fazer a partir de leituras e tudo mais, não se aplica à tua realidade. Na parte da parte científica de pesquisa, não se aplica à tua realidade. Então, a combinação das duas coisas. Agora, vejo muito preparador, eu acho isso legal, quem tem condição, tenho visto muitos preparadores fazer cursos de treinadores, para pegar realmente o conhecimento dessa área. Sim. Isso é bem interessante, mas é algo que é bem nesse ponto que o professor está falando, e aí até mandam outras perguntas de questões de início de temporada. Quando a gente fala de preparação para uma temporada longa, a gente já citou diversos momentos assim, de tentar manter essa otimização, e de novo, sempre no nosso contexto, né, Brasil, que são às vezes 80 jogos no ano, 70 e poucos jogos, viagens longas, esse tempo que a gente tem hoje é considerado ideal, e depois eu vou para o ponto de, depois de uma pandemia, 3 meses parado, 15 dias não me parece ideal também para recuperação, para entrar nesse nível. O que seria um tempo ideal, por exemplo, quando a gente fala de preparação física, para se ter um rendimento ótimo durante um ano tão cheio de competições que a gente tem aqui, professor? Tem alguns estudos saindo, e tem um muito forte que fala da importância da preparação na pré-temporada para a resposta ao longo do ano, e ela não pode ser a única responsável se você tiver, sei lá, o tempo ideal de preparação e pré-temporada, porque normalmente são 15 dias, 14 dias, porque tem a competição estadual. Mas colocando aí um mês e meio, você consegue desenvolver muita coisa, né? Treinando aí 5, 6 vezes por semana. E aí é um grande desafio você ter pouco tempo para começar já uma competição estadual, e você inicia a competição ainda em desenvolvimento. E isso tem que ficar muito claro. E aí isso normalmente é o discurso que a gente usa da performance para o treinador. Vai começar o estadual ali dia 20 de janeiro, mas ainda assim nós estamos no desenvolvimento. Os caras vão sofrer para jogar 90 minutos. Há uma necessidade da gente utilizar substituições na medida do possível, depende muito do que acontece no jogo. Mas ainda assim, essa pré-temporada ela é muito curta. Você não consegue desenvolver muita coisa. Os jogadores eles vêm destreinados de 30 dias de férias, né? Então a gente já sabe que eles vão vir numa condição bem baixa, uma condição próxima do zero. E a gente precisa realmente construir esse muro para que eles suportem principalmente as semanas de treino e a sequência de jogos. Agora, como eu falei no início, tem um estudo que fala que uma boa pré-temporada, construindo essa carga crônica que a gente chama, te permite dar essa possibilidade do cara suportar as semanas que vem pela frente. Mas não seriam 4 semanas ou 6 semanas suficiente para manter o teu nível de performance geral, performance atlética ao longo do ano, né? Então, assim, com certeza 14, 15 dias não é o tempo ideal para uma pré-temporada. E você falou da pandemia. Cara, eu acho que muita coisa vai mudar, muita coisa mudou. Vamos considerar que os caras ficaram basicamente 3 meses sem treinar o jogo, sem treinar aquela condição específica de jogo no campo, no CT e jogando. Tudo bem que eles treinaram em casa, mas é totalmente inespecífico. A carga de trabalho ela é muito menor. Enfim, as respostas e adaptações são bem diferentes do quando você está treinando no campo ali com bola e com todos os aparatos que você tem. E aí, pega um cara destreinado por quase 3 meses para iniciar treinamentos, e do jeito que a coisa está acontecendo em alguns lugares, que não dá nem 15 dias direito, não dá nem uma semana direito, já voltou a jogar, há um risco muito grande de, primeiro, cair qualidade do espetáculo, segundo, não conseguir manter, atrapalhar essa construção da carga crônica, atrapalhar a construção desse muro para a sequência do ano, porque o cara já vai começar a 100 por hora e ele não consegue se recuperar porque ele já começou com a corda muito esticada. E terceiro, o risco de lesão. E aí você começa a perder jogador, pode perder jogadores muito importantes para a equipe,
E isso já vira um ciclo vicioso, porque começa a cair a qualidade também. Imagina você começar a perder por lesão os principais jogadores da tua equipe, a qualidade do jogo cai, o espetáculo cai e a gente começa a entrar num buraco Sim. sem fim. A pandemia vai mudar muita coisa. A pandemia, ela vai principalmente, na minha opinião, acho que ela vai se arrastar por muito tempo ainda. Por mais que ela entre num período de Sim. mais controle, eu acho que ela ainda vai se arrastar por muito tempo. Então, dentro do trabalho do futebol, nós vamos ter que nos preocupar, como nós já estamos fazendo, com muita de segurança e saúde, que vai modificar um pouco a nossa rotina. Vamos ver como é que vai ser pela frente. E eu lembro, acho que foi na Bundesliga, quando começou, depois desse período parado, acho que na primeira rodada foram 8, 9 lesões musculares, porque era todo mundo querendo voltar naquele nível Bundesliga. Agora os campeonatos, eu vejo muitas críticas das pessoas. O campeonato é muito ruim, mas é aquilo, 3 meses sem jogar bola. E se a gente está falando de inovação, não é exatamente uma inovação tecnológica, mas é uma inovação que trouxe a pandemia, 5 substituições. Isso muda quanto o jogo e quanto vocês observam trabalhando na parte de preparação, uma mudança assim de panorama. Se a gente vê, o basquete tem substituições ilimitadas, o futsal a mesma coisa, enfim, o quanto vocês veem que isso pode trazer uma mudança, ainda mais que eu imagino pelo menos também que vai ficar. Eu acho que as 5 substituições elas vão seguir pós-pandemia. O quanto você acha que isso pode influenciar uma mudança no jogo, professor? Você sabe que eu gosto muito dessa ideia, né? Eu sempre fui um defensor de aumentar o número de Eu sou substituições fã no também. futebol. Não sei a quantidade, não sei, mas que tinha que ser mais do que 3. Até por uma questão de qualidade do espetáculo, de segurança e saúde do jogador e realmente dar uma intensidade, dar uma cara diferente do futebol. Acho que ia ser bem legal. Com essa medida de maneira urgente, eu acho que vai modificar um pouco a estratégia, né, do treinador. Eu acho que vai modificar um pouco, sim, a intensidade, né? Conseguir manter uma intensidade mais alta. Imagina, você poder substituir 3 caras e, na verdade, agora você pode colocar 2 a mais ainda do que já podia. Você pode modificar um pouquinho, sim, o ritmo do jogo ali. E é claro que a gente sabe que existe uma diferença. Quem começou o jogo e quem vai entrar, né? O cara que vai entrar em campo. Existe uma questão de nível de prontidão, mental, cognitivo, físico. Muitas vezes o cara entra fresco, que a gente fala, ele entra descansado, mas às vezes ele não entra no ritmo que o jogo tá. Às vezes está pegando fogo lá e às vezes o cara não consegue se adaptar ao ritmo do jogo. Mas tudo bem. Pensando em questão físico-fisiológica, pode sim dar uma cara diferente. Eu acho que vai mudar muito numa questão estratégica. Agora, pensar em recuperação de atleta pode ser que nos ajude, né? Então, eu vou ter 5 atletas que, por exemplo, podem sair com 60, 70 minutos. Pô, legal. Esses 5 caras nós já podemos ter estratégias diferentes para o dia depois, que a gente chama de dia mais um, para a sequência da semana e até uma preparação para os próximos jogos, que se discute muito isso, que é a questão do rodízio de jogadores. Imagina poder rodar mais jogadores, claro, mais uma vez, dentro de uma estratégia, respeitando a circunstância do jogo. Isso de nenhuma maneira a parte física vai determinar. Mas nos ajuda sim, nem que seja um pequeno percentual, acho que vai ficar interessante. Quem sabe os caras não colocam isso para sempre, né? Eles não colocam isso como uma regra definitiva. Eu tô bem curioso. Também tô com o professor, eu sou um defensor de aumentar o número de substituições. Eu acho que vai ficar, tomara que fique, se os clubes aprovarem nesse período, agora ainda mais Liga dos Campeões, campeonatos pelo menos lá fora, aqui no Brasil, quando utilizarem, eu sou um defensor dessa prática. E nesse ponto, assim, a gente fala tanto dessa preparação, as 5 substituições, você tocou no ponto do chamado rodízio, que muita gente tem. Esse eu acho que gera mais questões de a favor, contra. Você acha que isso acontece mais aqui, professor, e quando a gente fala da preparação em si, o nosso contexto, pelo que a gente já conversou durante todo esse papo que a gente está aqui na nossa live, de viagens, de calendário, isso acontece mais aqui por isso, porque se a gente for parar e pensar, mas lá fora eles não poupam tanto porque eles viajam menos, isso acontece aqui, as pessoas não entendem esse contexto que a gente tem de viagens longas, de muitos jogos, será? Se você pegar a fala do torcedor, ele quer ver os melhores jogadores do time dele jogando o tempo inteiro. Então, aqui eu costumo falar que eles não são um cavalo de corrida, né? Mas ao mesmo tempo também não são de vida. São atletas de alto rendimento, estão sempre ali no limite ou próximo do limite da sua condição. Mas eu acho que sim, a gente precisa abrir o olho para essas questões e muitas pessoas que às vezes não entendem a fundo o assunto criticam, mas não tem que ter rodízio. Hoje, com todos os avanços da parte tecnológica, da medicina, da metodologia, poderia permitir que os caras jogassem tanto, sim.
E aí querem comparar com o cenário fora do país, mas você já matou uma das charadas, que as viagens lá, que são países menores, mesmo quando é Champions League, que vai de um país para outro, é tudo mais colado, as viagens são mais curtas, né? E sem contar a questão cultural e também que se tem lá da própria rotina deles lá. Mas eu acho que sim, é a distância, é a quantidade de jogos, muitas vezes, e a maioria dos clubes não tem voo fretado, muitas vezes a dificuldade pela malha aérea, muitas vezes a dificuldade em conseguir sair de uma cidade do Nordeste e depois vir jogar no Sul e esperar que os caras tenham um desempenho esperado, ótimo, e isso não vai acontecer. O rodízio é uma coisa muito discutida hoje em dia. A gente precisa abrir o olho, porque tem dois pontos importantes, que é a questão de recuperar os caras, né? E aí tem prioridades, é estratégia. Às vezes eu tenho uma Libertadores para jogar, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e tem outras competições de menor importância, e você precisa escolher se você vai poupar determinados jogadores ou equipe para poder estar mais fresco, né? Mais 100% para aquele objetivo maior. Mas tem uma questão também do futebol que a gente não pode esquecer. Né? Não pode também virar uma discussão somente física, de que os caras têm que se recuperar. Porque eu entendo a dificuldade da parte técnica, tática, a comissão como um todo, de poder construir a sua equipe, comportamentos, né? A interação entre posições e tudo mais, sem conseguir treinar muito e ficar rodando o jogador toda hora, imagina. Você não consegue construir a relação entre as posições, os comportamentos, treinar as coisas mais específicas, né? Dos princípios e subprincípios e por aí vai. Então, na verdade, precisa achar um meio termo, que a gente consiga utilizar a equipe ideal do treinador e que a gente possa colocar ele sempre em condição ótima, e esse é um dos grandes objetivos, né? Deixar os atletas e a equipe de uma maneira física, fisiológica, atlética, de uma maneira geral, em condições plenas, sempre à disposição, porque o treinador precisa deles numa questão coletiva. Não dá para ficar trocando jogador a todo momento, porque você perde muito da identidade do time, né? E agora, indo para um outro ponto, professor, acho que esse papo tá muito legal para a gente entender muito sobre essa questão de preparação, coordenação de performance que você vem fazendo aí no Furacão. Eu queria saber um pouco mais também sobre a unificação, ou pelo menos a ligação cada vez mais próxima que a gente vê de base profissional. A gente sabe que um atleta de 15 anos não vai receber a mesma carga de um atleta profissional. Isso é óbvio, mas como é que é essa ligação, essa conversa, por exemplo, de você chegar com os profissionais das categorias de base, tentar fazer uma ligação com o profissional? Como é que você faz essa ligação? Como é que acontece essa conversa entre base e profissional hoje na preparação? Hoje a gente tem um olhar muito amplo para essa questão, porque para que a gente possa construir, né, ou desenvolver o nosso atleta lá do início, da iniciação até o profissional, para que ele seja desenvolvido dentro da nossa metodologia e jogue lá no profissional, naquela ponta final do processo, pela equipe principal, e nos traga alegria e traga sucesso junto com os outros jogadores, a gente precisa ter um caminho. A gente precisa ter um processo de desenvolvimento em longo prazo, que a gente chama. E a gente precisa programar todos os conteúdos, ou pelo menos dar os guias, que é o que a gente costuma fazer. A gente não gosta de receita de bolo lá no clube, a gente gosta de colocar o preparador para pensar, focar nos conceitos, dar o caminho e ele decide o que ele vai fazer com a autonomia. Ou seja, a gente define os caminhos, né, a direção para a categoria 14, 15, sub-17, sub-20, por aí vai, e o que precisa ser desenvolvido em cada uma delas para que ele saia dessa categoria para a próxima e ele está no estado mais avançado, depois no outro estado mais avançado, até chegar no nível dessa performance atlética que a gente espera. Então, o que a gente precisa? A gente precisa desenvolver a metodologia do clube, né? Precisa ter essa metodologia, precisa ter uma unificação de atuação, a gente precisa que os nossos profissionais estejam caminhando e remando para o mesmo lado, com as mesmas ideias, aí a importância da gente criar uma equipe de preparação e de performance que realmente tenha um perfil que o clube quer e pensar justamente o que é necessário para aquele cara que está no sub-15 não treinar como um adulto, não treinar como um jogador do profissional, porque cargas são diferentes, a resposta do corpo que está em desenvolvimento é diferente, né? Até o tempo de jogo de sub-15, sub-17 já é alto. Então a gente precisa pensar nas individualidades e pensar também nesse desenvolvimento, considerando infância, considerando adolescência, considerando a fase adulta e criar esse caminho. Agora, não pode ser algo, mais uma vez, vou sempre reforçar isso, não pode ser algo somente físico, não pode ser um desenvolvimento físico só
da maturação e por aí vai. Desenvolver velocidade, aceleração, multidirecional, estabilidade e mobilidade. Tem que ser uma coisa casada com o futebol. Então, a metodologia do clube ela tem que estar linkada no mesmo documento, parte técnico-tático que precisa ser desenvolvido, comportamental, emocional, socioafetivo, mentalidade e também a parte fisiológica da performance que a gente chama. Então, ela casada, ela consegue te dar esse caminho muito mais claro. E no clube a gente está desenvolvendo isso já há algum tempo e a coisa está muito, muito para frente. Uma coisa muito legal nossa, até para poder a casar esses preparadores das categorias, no clube a gente tem uma participação muito coletiva nesse sentido. Então, é muito comum ter preparador da formação atuando junto com o profissional, atuando junto numa atividade do profissional, não necessariamente no campo. O cara do sub-17 ajuda o profissional do sub-20. Existe uma relação de troca de informação, que é uma coisa que eu, como coordenador, lutei muito para que a gente criasse ali, porque a unificação das ideias, a unificação da qualidade de cada profissional, ela cria um patamar de trabalho assim, espetacular. E o melhor de tudo é todo mundo remando para o mesmo lado. E o mais legal de tudo ainda é cada um dar a sua opinião, cada um tem as suas ideias que podem contribuir. Sim. E aí eu sempre falo, é construção coletiva. Dentro desse processo em longo prazo, o nosso documento que a gente tem lá de metodologia está sendo construído por várias mãos. E eu acho que isso é muito legal, essa unificação e entender como é que é feito esse processo. E aí, além do treino, o próximo passo talvez, e é tão importante quanto o treino, é o descanso, né, professor? Saber o momento que tem que dormir, o momento que tem que descansar, essas coisas. A gente sabe também que os jogadores que estão e moram dentro do clube é mais fácil, imagino, para vocês monitorarem essas questões. Como é que vocês fazem para internalizar, por exemplo, no jogador que está em formação, olha só, vocês têm que dormir X horas, vocês não podem ficar tanto tempo acordados e tem que ter esse relaxamento. Como é que vocês fazem para colocar isso dentro da cabeça do atleta, que ele é cada vez mais atleta, cada vez mais se precisa focar quando ele está fora desses treinamentos? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque é um processo educacional. Se você pegar atletas já de 15, 20 anos de carreira e tem hábitos e tem crenças, é difícil de você modificar muita coisa. E a gente tem que entender essa realidade, essas limitações. A chave está em começar nos garotos mais novos. E uma vez eu conversei com alguns colegas de fora do país, de outras equipes, e eu perguntei para eles sobre essas estratégias de recuperação, como é que vocês fazem com a base e tudo mais. E eles falam, cara, precisamos voltar para o básico. Qual que é o básico da recuperação? E aí eu falei, cara, que legal que vocês falaram isso, porque a gente acredita muito nisso também, que faz parte dessa parte educacional. Qual que é o básico da recuperação? É você dormir bem, é você comer nas horas certas, você respeitar essa dieta da nutrição que é colocada pelo nosso profissional, ele ter esse descanso entre um treino e outro, é o teu descanso para o jogo, é o teu descanso pós-jogo, ele entender que as estratégias de recuperação, ou seja, crioterapia, que é a banheira de gelo, que é as botas de compressão, que estão muito na moda, é a liberação miofascial, é a terapia manual, é a eletroestimulação, ou qualquer outra coisa que venha como estratégia para complementar a recuperação, é só um complemento. Porque se você não se recuperar, não dormir bem, não comer bem, e descansar entre os treinos, principalmente essa questão mental, cognitiva, muito do que vai acontecer mais para frente é devido a essa falta de entendimento ou de respeito a essa fase de recuperação. Não adianta o garoto que está na formação, entre um treino e outro, ou numa noite que está esperando para um treino importante, todo treino é importante, mas de um jogo importante, ele está no shopping passeando, ele está numa festa, né? Ele não está na cama, ele não está fazendo o seu ritual de ir para a cama, seu ritual pré-jogo. Então, criar esse hábito é o nosso objetivo. Para que isso seja efetivo, tem que ser uma unificação de discurso. Nós temos que falar a mesma língua. Não pode somente a performance falar, não pode só o treinador cobrar os jogadores. Tem que ser todas as pessoas que estão envolvidas no processo. O roupeiro, que quando o cara chegar com aquela cara de noite virada, ele começar e conversar e cobrar e pedir que ele leve mais a sério, e também a parte da fisioterapia, e também a parte médica, e também o treinador, auxiliar. Tem que ser um discurso, diretoria, tem que ser um discurso muito unificado, porque só assim a gente consegue criar o hábito dentro da nossa rotina. Esse que é o mais importante. Então, assim, volta ao básico. A parte alimentar, não dá para a gente entrar em muitos detalhes. A parte de sono, que hoje a ciência coloca como um dos fatores importantes, no mesmo patamar de nutrição, de treinamento,
O sono hoje é muito presente no restabelecimento do nosso sistema, da parte fisiológica, física, mental. Então, a gente precisa criar essas rotinas para os caras dormirem bem, dormirem nas horas que eles precisam, fazer sempre uma rotina que a gente chama de higiene do sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário e seguir uma rotina para o corpo se acostumar com aquela ideia de vida de atleta. Só para finalizar, a gente gosta muito de dividir entre jogador e atleta de futebol. Então, esse cara que presta muita atenção e valoriza a recuperação, assim como o treino, é um atleta de futebol e não um jogador. Eu acho que isso também é muito interessante quando a gente fala dessa diferenciação, porque a gente vê muito jogador que tem a qualidade, mas falta ainda esse entendimento do todo dele como um atleta mesmo, como um atleta profissional. Agora, professor, a gente tem mais alguns minutos e eu tenho uma pergunta que eu não sei se exatamente entra na sua área, ou se às vezes se questiona e se pede essa ajuda, por exemplo, quando a gente fala, e aqui a gente gosta muito de falar de mercado também no Futre, é se, por exemplo, dentro do clube, ou enfim, se você acha que existe esse ponto de chegar, estão observando o jogador e baterem na sua porta e falar, isso aqui funciona assim, às vezes há aquela dúvida de preparação em que vocês têm mais essa capacidade do que às vezes algum analista nesse ponto. Existe essa conexão também, não só na parte de preparação, existe esse ponto? Com certeza. E hoje, com a função do analista muito em evidência, né, tem muitos profissionais ou estudantes querendo virar analista, e realmente é uma função que está muito em alta. E hoje é uma função importantíssima dentro do clube. Não somente para o monitoramento do jogo, do treino, mas também de atletas do mercado. E aí, dependendo do que o clube faz, cada clube tem a sua maneira, pode ter caras específicos para isso, para mercado, ou só para a parte interna, ou só para as equipes, e por aí vai. Então, realmente está muito em alta. Está muito em alta porque o esporte coletivo ele precisa ser avaliado de maneira qualitativa também, né? O comportamento, as interações, já falamos muito sobre isso. Então, precisa ser avaliado por vídeo. O vídeo tem que estar ali todo dia, todo jogo, todo treino, com um olhar coletivo e individual. Com isso, a análise de desempenho vem sim, e no nosso clube a gente faz isso demais. Uma das coisas bem claras do nosso clube é essa interação entre áreas. Sim. A gente tenta não criar esse distanciamento, e muitas vezes as discussões são muito boas. Quando vem de lá para cá ou daqui para lá. Procura, várias vezes já me procuraram, procuro nossos fisiologistas para saber de informações de dados de GPS, né, de comportamento físico, de condição, de maturação, para poder avaliar jogadores de fora e fazer comparativos por posição, por categoria, ou mesmo coisas internas. E aí, o mais legal de tudo, e é aí que nós estamos caminhando muito, já, porque os sistemas hoje estão muito integrados, né? A gente falou de inovação, de tecnologia, tem muito sistema integrado, tanto de GPS, a parte de carga interna e carga externa, como a parte de análise de jogo. Conseguir conciliar essas informações. Não dá mais para você olhar um cara, o cara correu 10 km no jogo. Só essa informação não te diz nada, é um número frio. Mas o cara correu 10 km, sendo que 6 km foi no campo ofensivo, e que nesse campo ofensivo ele fez tantos metros em alta intensidade, fazendo pós-perda. Opa, já te dá uma informação muito mais complexa, principalmente completa, complexa e contextualizada. Então essa conversa acontece demais, para avaliar jogador individualmente, pensando também em números físicos, mas o quanto que isso está contextualizado no comportamento do jogo. O mais legal de tudo, que eu fico feliz pra caramba de trabalhar, é isso, lá, que a gente consegue conversar muito, e aí não há essa separação entre áreas. Isso é show de bola. Isso é muito legal mesmo. Professor, a gente tem mais 5 minutinhos, eu tenho uma última pergunta, a gente acabou de falar de inovação. Essa é uma pergunta que a gente brinca, é a pergunta de milhões, e que quem souber, às vezes, é o cara que está bem nesse ponto. Qual é o próximo passo? Existe um próximo passo que já se vislumbra da preparação, desse contexto todo? A gente falou de um monte de coisas, de que já se inovou e já se mudou. Existe um próximo passo, já que o estudo e a ciência já tem mostrado que é esse caminho que está se tomando? Eu acho que tem alguns pontos já que começam a se modificar e que a tecnologia e a parte de inovação traz e que a gente precisa ficar atento e começar a desbravar também na medida que chegarem coisas mais robustas, assim, no sentido de respostas que funcionam. Hoje, a parte de vídeo ela já é muito presente, mas essa conexão com a parte física, hoje tem vários softwares que você já consegue, na própria imagem do vídeo, sair dados físicos, o quanto o cara corre, na medida que também mostra a distância de linhas entre o zagueiro e o lateral. Então, isso já unifica as coisas e consegue colocar numa discussão mais contextualizada. Tem ferramentas de recuperação que estão muito avançadas.
né? Se fala muito do sono, então hoje já existem dispositivos, até saiu recentemente um anel que a NBA vai usar, que ele é muito conhecido para fazer esse monitoramento do sono, mas agora estão falando também até de identificar coisas da Covid. Mas, assim, tem muita coisa saindo que precisa ser ainda explorado, como, por exemplo, a parte de estresse mecânico. Se fala muito em GPS, quanto o cara correu e tudo mais. Mas hoje esses sistemas de monitoramento de GPS, na pecinha, também tem outros sistemas, como acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, que mostra também aquela carga mecânica, né? Então, por exemplo, pé esquerdo para o pé direito, o quanto de aceleração, desaceleração, porque o estresse mecânico é diferente do estresse cardiorrespiratório, fisiológico. Então, o cara pode se recuperar muito na questão cardiorrespiratória, mas ele está pagando ainda, sofrendo para se recuperar, né, de todo o estresse mecânico nas pernas, parte periférica, muscular, articular. Então, hoje tem sistemas que já estão começando a medir isso, e os estudos estão indo para esse caminho, né? Então, acho que assim, estamos caminhando para um lado em que a intensidade vai aumentar demais de trabalho, e a gente vai precisar conseguir controlar isso, mas principalmente individualizar a recuperação e também o treinamento desses caras aí. Bom, para mim uma aula, espero que para todo mundo que tenha visto também. Inclusive agora eu conversava até com os amigos antes, conversei com outros amigos, são preparadores, estou começando ainda o curso da ATFA de treinador e tudo mais, estou na parte de preparação física. Então, para mim, a conversa com o professor, ela serviu muito, assim, dentro do que a gente tem estudado, e eu agradeço todo mundo que comentou por aqui. Convido a todos a conhecerem aqui também, quem não nos seguia, quem quiser nos seguir, quem segue o Futre e não seguiu o professor, já siga o professor também, para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Agradecer de novo, professor, pela disponibilidade, bater esse papo, muito legal, e obrigado. Sinta-se em casa sempre que quiser. Maravilha, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A galera também, mandar um abraço para todo mundo. Eu vi alguns comentários aparecendo aí dos grandes amigos que eu tenho. Obrigado pela presença, todo mundo está conectado. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, você vê que eu falo bastante, mas eu sempre disposto aí a participar. Valeu mais uma vez aí, galera. Foi show de bola. Obrigado. A gente também... É aquela coisa, o Instagram permite 1 hora, a gente vai na 1 hora, mas a gente sabe, né? Futebol e, enfim, tudo que a gente gosta, a gente fala há muito tempo. Obrigado para todo mundo. A gente volta aí na próxima semana com mais uma live aqui no Futre. Um abraço, até mais. Valeu!